Amados, culto hoje, Deus está falando a cada família que aqui está. Eu confesso aos irmãos que eu estou aqui em cima, mas com um coração um pouco pesaroso, né? Mas como foi profetizado aqui, o novo de Deus está acontecendo. Amém? Amém, meus irmãos? A igreja do Senhor, ela precisa estar atenta a todos os momentos, pois a palavra fala que o diabo está ao nosso derredor para nos dragar, destruir. E a palavra fala que vigiai e orai. Nós precisamos estar atentos a todos os momentos, a todas as situações. Em Romanos fala que aqueles que são espirituais andam no Espírito, e os que são carnais andam pela carne. Em tudo que acontece nas nossas vidas, nós sempre temos que olhar pelo lado espiritual. Pois nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, diz lá em Efésios 6. Então a nossa luta não é contra aquele que está do nosso lado, nosso companheiro, nossa companheira, nosso filho, nosso pai, nossa mãe. Mas a luta é contra aquilo que tem investido contra a tua família, para trazer destruição na sua casa, para trazer destruição àqueles que estão ao seu redor, ao seu rebanho. O lobo, ele quer destruir o seu rebanho. E precisa a igreja do Senhor estar atenta a todos os momentos. O título hoje não importa o sistema, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15, né? A frase final dele. Mas se a gente lermos esse versículo todo, eu peço que coloque aí, por favor. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu creio que Deus já está ministrando nos corações, o Espírito Santo está ministrando nos corações aqui. Eu fico um pouco assim, eu estava conversando com o Abel, eu fico um pouco pesaroso a gente ver a igreja do Senhor Jesus Cristo está tão distante da palavra do Senhor. Eu sei que cada um de vocês ministra a casa de vocês como convém, mas também convém a mim, enquanto eu for pastor, e me derem autoridade para rebanhar esse rebanho, estarei falando aquilo que o Espírito Santo estiver falando no meu coração. Cada um responde pelas suas causas. Eu não posso responder pela a sua causa, pela determinação que você tiver. Mas eu sei que para que possamos batalhar, meus irmãos, precisamos aprender a palavra. E estava conversando com o pastor Abel, e nós pastores desta casa, estamos muito preocupados com esta igreja, em sentido de querer aprender. Hoje de manhã tivemos nossa manhã com palavra, né? Eu queria abrir uma parênteses aqui, não é sobre isso que eu vou falar, mas está dentro. Então, eu vi muito poucas pessoas. Eu sei que cada um tem o seu problema para não vir, mas a situação é que quando isso se torna corriqueiro nas nossas vidas, não nos preocuparmos de querermos aprender mais a palavra, de ouvir a palavra do Senhor. Porque diz um ditado, não sei se alguém já leu, um manuscrito, A Arte da Guerra, Sun Tzu,
fala assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Isso não está na Bíblia não, tá, irmão? Isso aí é um ditado de um manuscrito chamado A Arte da Guerra. Se você não se conhece e nem conhece seu inimigo, você perderá todas as batalhas. Se você conhece o teu inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cada batalha. Mas se você conhece somente o inimigo e não conhece a ti, para cada batalha haverá uma derrota. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Você precisa se conhecer e você precisa conhecer a artimanha do inimigo. Como eu comecei falando aqui, voltando para a palavra, o diabo está ao nosso derredor. O salmista Davi fala para nos livrar do laço do passarinheiro. E a igreja do Senhor, ela tem renunciado à aprendizagem da palavra do Senhor. E isso é muito, muito sério na casa de Deus. Como poderemos reagir às nossas vidas, ou à vida daqueles que estão ao nosso redor? Como poderemos ser bons filhos, bom marido, boa esposa, com princípios da palavra, se não a conhecemos e não desejamos de conhecê-la? João fala que Jesus é a palavra, e ele se tornou no nosso meio, se tornou carne, a palavra se tornou carne. Isso é só um parênteses que estou abrindo aqui, o desejo de aprendizagem da palavra, para que seja a espada nas nossas mãos, para que possamos batalhar. Se falamos que essa luta, né, contra a carne nem contra o sangue, lá no mesmo capítulo de Efésios 6, fala da armadura, mas a armadura é baseada na palavra. Se você não conhecer a palavra, você não irá ter condições de se revestir dessa armadura para batalhar, para lutar contra o inimigo que se levanta contra nós, que se levanta contra a nossa família. E nós vemos na igreja muitas famílias sendo destruídas, muitos filhos abandonando a fé porque os seus pais deram maus testemunhos, ou os pais abandonando a fé porque os seus filhos não souberam educar seus filhos nos princípios de Deus e se frustram e colocam às vezes a culpa em Deus. E abrindo aí em Josué 24, olha a importância da palavra. Vou começar do 14. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé, ou seja, a Deus. Porém, se não vos parecer bem servir a Deus, escolhei agora a quem quereis servir. Se a divindade às quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habita. Ponto. Eu e minha casa serviremos a Deus. Mas
Antes, Deus já tinha dado uma palavra lá atrás, e podemos abrir em Deuteronômio 29, foi que eu li da outra vez. E alguns irmãos falaram comigo, Eusébio, isso aí foi uma palavra profética lá para o povo que saiu do Egito, né? Aí eu falei para a pessoa, mas meu irmão, a palavra do Senhor, ela, pastor Abel sempre usa essa palavra, ela é atemporal. Ela não tem tempo. Ela é a mesma daquela época, é a que serve para hoje, para nossas vidas. Se lermos, né, em Deuteronômio, aí já fala Moisés, já fala para Moisés lá, foi para Josué falando, para que venhamos ter uma escolha, né? Escolha servir ao Senhor Deus. Escolha hoje, ou vai servir ao Senhor Deus, ou servirá aos deuses dos amorreus, dos heteus, deuses de pedra, de pau, o Deus do dinheiro, o Deus da ganância, o Deus da vaidade, o Deus do egoísmo, o Deus da avareza. Qual Deus que você quer servir nessa noite? E Josué fala para aquele povo, vocês agora a decisão é de vocês, eu não posso tomar a decisão por vocês. Eu aconselho vocês, e é o que eu faço hoje aqui. Eu aconselho, é o que o presbitério daqui faz. Nós não impomos, nós aconselhamos a cada um, mas a decisão é de vocês. Já viu? Às vezes a gente está lá no Face, aparece umas coisas mais sensuais para você clicar, né? A decisão é tua, se você quer ir por esse caminho ou não. Se você quer dar uma olhadinha. Você é aconselhado a não fazer isso, mas a decisão vem de você. A decisão de amar a tua família ou não, vem de você. A decisão de não vir de manhã na palavra, manhã com palavra, e não aprender, a decisão é sua. Mas cabe a nós, lideranças, a aconselhar cada um de vocês, para que vocês venham se fortalecer no Senhor, na palavra do Senhor, e venham ter armas para vencer a Satanás. Pois a batalha, ela é 24 horas, enquanto estamos dormindo, ou enquanto estamos trabalhando, estamos fazendo... Há uma batalha eterna para dragar as nossas vidas, dragar nossas famílias. Eu fico imaginando às vezes Jó, o sacerdócio da sua casa. E ele diz que ele era um homem bom, temente ao Senhor. E uma certa vez, os celestiais se reuniram e se apresentou Satanás também diante deles e falou: se eu tocar nas coisas dele, ele vai negar a ti. Sabe, Jó viveu mais ou menos numa época que ainda não tinha nem a lei. Não tinha nem a lei ainda. No entanto que o modo dele pedir perdão pelos seus filhos não é conforme a lei determinava. Você pode ver o modo dele pegar os bois, né, e queimar em sentido de... Não tem nada a ver com o que a lei mostra. Depois vocês quiserem ver lá em Deuteronômio, fala Deuteronômio, Números, fala todas as leis, Levi, né? Fala tudo sobre as leis, de como era para pedir perdão sobre outros. Mas ele, mesmo assim, uma adoração voluntária, meus queridos. Ele ia lá em temor ao Senhor, e toda vez que seus filhos acabavam de fazer as suas festas, eram uma família bem unida, né? Todas as vezes, ele ia lá e pedia. Mas nem assim, a aprovação
deixou de existir sobre sua vida? Às vezes eu me paro e fico perguntando, Senhor, se acontecer isso comigo, qual é a força que eu vou ter? É um baque forte. Um baque forte de perder os seus filhos. O interessante é que Satanás não tocou na sua esposa, porque o Senhor falou que de uma carne só se torna quando nós nos unimos. E Deus falou para Satanás, na carne dele você não toca. Então, por isso ele não tocou na sua esposa. Tocou nos seus filhos, que era sangue dele. É difícil perder um filho. Não sei se alguém aqui ia perder um filho, né? Mas é uma dor muito grande. É uma dor muito grande. Nós estamos preparados até assim, entre aspas, né? Para enterrar nossos pais, que é uma coisa biológica. Para a morte não tem isso. Mas é o mais natural, mais perto, né? A gente sabe que um dia estarei. Eu enterrei meus pais, né? Mas eu não quero enterrar minha filha. Nenhum pai quer isso. E é de duro. Mas conhecemos a história de Jó. Ele foi fiel. E fiel em todas as outras coisas. E quando ele orava pelos seus amigos, Deus começou a abençoá-lo de novo. É complicado, né? Às vezes, a gente, quando entra na palavra, quando começa a meditar na palavra, a gente começa a ver as coisas que, Senhor, me perdoe pela minha iniquidade. Quão fraco nós somos. Quão fraco nós somos, meus queridos. E o 29, 1 fala assim: são estes os termos da aliança que Yahvé ordenou a Moisés estabelecer com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança feita com eles no Monte Sinai, em Horebe. Moisés 2, Deuteronômio 29, versículo 2. Moisés convocou toda a nação de Israel e declarou: tendes contemplado tudo que Yahvé realizou na terra do Egito contra o faraó, contra a multidão dos seus servidores e contra a terra. Então nós vemos aqui que Moisés, ele convocou toda a nação de Israel e apresentou diante deles. E aí, meus irmãos, o 9 vai falar assim: portanto, observai fielmente as palavras desta aliança e colocai-as em prática, para ser próspero e bem-sucedido em tudo que realizar. Observai essa palavra que Deus te dá. Essa palavra, a Bíblia, né? A palavra, observai e praticai. Por isso que eu falei que a palavra, ela é atemporal. A palavra que Deus deu a Moisés para aquele povo, é a palavra que hoje o Espírito Santo revela a cada coração aqui. É a mesma palavra. Se praticar, salmista Davi fala, no Salmo 1, bota aí por favor, Salmo 1. Salmo 1, por favor. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, no tempo certo, no
seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só, o salmista Davi está falando, Moisés falou, se obedecer, praticar, observar a lei, a palavra, e praticar, serei próspero e bem-sucedido em tudo que fizer. Então, como podereis eu renunciar à palavra do Senhor na nossa vida? É muito bom ter culto que nos emociona, que nos faz chorar, que nos faz dobrar o joelho, mas o que nos sustenta é a palavra do Senhor. E sem ela é impossível termos sucesso na nossa vida. Você pode até ganhar, os teus sonhos podem até ser realizados, mas eu garanto uma coisa a vocês. Se você seguir o sonho de Deus, aquilo que Ele reservou para a sua vida, será muito melhor do que aquilo que você preparou para a sua vida, pelo aquilo que você estudou na sua vida, pelo aquilo que você lutou na sua vida, será muito melhor. Deus às vezes nos mostra, esse não é para você. Eu tenho orado para minha filha. Eu fui muito levado, mas nunca desobediente aos meus pais. Nunca desobediente aos meus pais. E eu tenho uma filha hoje, que ela nunca foi desobediente a mim. Tem 22 anos. Me honra em todos os sentidos. E eu vejo a vida do bispo Wilson. Foi honroso com seus pais. Pastora Sandra. E hoje seus filhos honram cada um deles. Tem os seus netos já, né? Ali, a alegria só. A família com maior mais alegria. Às vezes eu me arrependo de ter tido só a Mariana. Hoje eu vejo isso. Não fui tão corajoso de ter mais filhos. Né? A situação, fralda, o NAN. Era bem, apesar que Deus me abençoou até nisso, meus queridos. Deus foi comigo em todas as áreas, sempre foi. Eu me lembro quando a Mariana nasceu, eu comprava a melhor fralda, porque ela estava barata, não sei porquê. Eu chegava era com a casa da Mônica, só usava isso a Mariana, né? Só usava essas fraldas, era NAN, latas de NAN que eu comprava assim de montão. Eu vejo agora o preço de uma fralda, Jesus Cristo. Você aí que está aí, pergunte depois ao Wallace, ele está aí? Não está não, né? Como é que está lá o Wallace? O Wallace já está com um fiapozinho de cabelo branco já. A Laurinha tem 20 dias, nasceu? 10 dias. A Laurinha, brevemente estará aqui conosco, aleluia. É uma família abençoada, meus queridos. E vocês são família abençoadas. Basta que vocês deixem que a palavra do Senhor, ela se cumpra na sua vida. Muitas vezes a gente não quer ouvir essa palavra ou entender essa palavra, porque vai contra o nosso ego, fere, o nosso entendimento, tudo aquilo que a gente planejou, de repente, não é isso que Deus quer para a sua vida. Ele tem planos muito melhores, meus queridos. Mas se você praticar a palavra do Senhor na sua vida, como cônjuge, como a mulher, como um homem, como um filho, olha as coisas boas que irão acontecer na sua vida. Sabe? Tem pais responsáveis, vou botar responsáveis aqui, porque tenho alguns pais, que são pai e mãe, e algumas mães que são mães e pais aqui, infelizmente, que às vezes poucas coisas assim. No outro dia o bispo estava falando aqui que ele fazia umas coisas na casa dele porque via o seu pai fazer as boas condutas. A palavra do Senhor fala: honrai pai e mãe, honrai pai e mãe. Lá em Efésios
6, por favor. Honrar seu pai. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. 2. Honrar o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento você que é filho, é o primeiro mandamento é os filhos estão falando? Todos aqui somos filhos? Somos filhos de quem? Somos filhos de? Todos somos filhos de Yahvé, Deus. Então, se honramos aos nossos pais aqui terrestres, tem que começar aqui, meus queridos. Nós oramos honrar a Deus também. Se não honramos nossos pais aqui terrestres, não honramos a Deus. E esse é o primeiro mandamento com promessas. Hoje, eu estava conversando com o José mais cedo, o sistema tem apresentado o pai como Homer Simpson. Já viu o desenho Homer Simpson? Viu como é que é o pai? Um cara desleixado, beberrão, um cara que vive em prostituição, fornicação, o pai que de vez em quando estrangula o filho. Esse é o sistema que muitas das vezes deixamos entrar na nossa casa e nem percebemos. Aí os nossos filhos começam a olhar para a gente como Homer Simpson, porque é isso que é passado para ele. Né? O sistema fala para você, não pode dar uma acariciada na criança, né? O sistema fala isso, que você pode ser preso. E a Bíblia já fala ao contrário, a Bíblia fala o quê? Não retenha a vara do seu filho, para que ele não venha se desviar. Aí vem um sistema e te fala para o teu filho que ele tem todo o direito de ir numa delegacia e te denunciar se você encostar a mão nele. E você, muitas das vezes, deixa esse sistema entrar na sua casa. Eu apanhei muito, como eu falei aqui, era muito levado. Então, sempre tinha um puxãozinho de orelha, né? Acho que é por isso que é meia grandinha a minha, né? Já viu tanto que... de como era arteiro, né? Não é? Mas aí... até puxou... Senhor, eu aprontei muito. Gente, eu aprontei muito. Mas como eu falei, eu nunca fui. E eu vejo assim uma criança. Eu gosto de ver criança bagunceira, correndo, que pula a janela, às vezes se machuca. Eu gosto, porque criança quietinha, deitada, pode crer que ela está com algum problema, cara. Eu era assim. Minha mãe me olhava, via lá eu sentado, com cara de jururu, corria para o hospital. E chegava lá, 40 de febre. Mariana também é assim, apesar que Mariana sempre foi tranquilona. Deus me poupou disso. Deus falou assim, ó, vai puxar a mãe. Não puxou a mim, por isso que eu acho que eu não tive outro filho. Vai que nasce igual a mim. Aí eu vou pagar todo o preço que meu pai... Eu aposentei aí. Ó, a Isabel, ela aposentou muito, né, muito anjos. Eu acho que eu levei a necrotério alguns também. Eu levei pior ainda, porque, poxa, eu acho que alguns anjos até caíram. Que não era mole, não. Então, meus irmãos, respeitar os seus pais. Respeitar a Deus. Se você não respeita aqui na terra o seu pai, a sua mãe, aos casados também. Eu, depois de casado, às vezes minha mãe me dava uma bronca, eu abaixava a cabeça. Então, essa figura do Homer Simpson tem aparecido nas nossas casas. Aí o filho vai, se acha no direito de... se você botar a mão em mim, meus irmãos, eu sou contra a violência. Aqui a Bíblia aconselha disciplinar. Disciplinar não é ser violento, é educar. Já viu? Quando você vai para a faculdade, ele não fala matéria, fala, né, as disciplinas, os períodos.
Então, tudo que você vai aprender. Então, a violência está fora desse contexto. Realmente, se você for violento, chega em casa, espanca a mulher, espanca filho, e, meus irmãos, você precisa conhecer a palavra. E você está sendo um Homer Simpson. Se você, mulher, não consegue entender que você é uma boa filha, que chega em casa, ajuda a tua mãe, seu pai, que não fica, né, todos os momentos, quando tua mãe fala, não vá nesse lugar, não vá, essa companhia não é boa. Você a Deus não conseguirá servir com responsabilidade. Então obedeça ao seu pai, sua mãe, para que esse seja a primeira promessa na sua vida. E o 4, desculpa, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Olha a responsabilidade de você, pai. Olha a responsabilidade de você, pai. Eu fui seguir e tal, mas meu filho mesmo assim desviou. Meu irmão, acredite, a semente foi plantada. Ela só está adormecida. Mas quando ela despertar, vai nascer uma árvore frutífera. Assim você tem que estar profetizando sobre o teu filho. Ainda que ele venha desviar, ainda que venha para outro caminho. Mas se você o educou, o ensinou, o sistema tem se apresentado e muitos dos irmãos votou no Bolsonaro porque fica mais fácil de cuidar do seu filho, com medo do outro partido trazer ideologia de gênero. Mas o Senhor fala, quem tem que tomar conta do seu filho é você que tem que educar. Não é o sistema, não é você botar na escola para ele aprender. A educação, meu pai sempre falava, a educação, ela vem de casa. É de casa, é de responsabilidade do pai e a mãe educar seu filho. E a palavra fala para você educá-lo, ensinar na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não consegue educar seus filhos, quer evangelizar. Quer falar de Jesus. Tem que pregar, tem que sair. Os filhos estão ali, do seu lado, querendo aprender. Quer ensinar, mas não consegue vir de manhã. Aprender a palavra. E aí, quer ter uma família próspera. A presença do Senhor pode estar na sua casa, mas você só será próspero se seguir a palavra dele. Davi levou a arca primeiro para casa que ficou 20 anos. Qual foi o nome mesmo? Obed-edom foi segundo. E o outro que não foi abençoado. Esqueci agora o nome do indivíduo. Mas a arca ficou lá 20 anos. A presença de Deus dentro daquela casa. E lá em 1 Samuel 6, se eu não me engano. Hildo, ajuda aí, Hildo. Lembra o nome, Hildo? Oi? 6. Estou tentando aqui lembrar. Fugiu da mente. 6:1. Então, a arca ficou lá, depois que os filisteus, devolveu, ficou lá por 20 anos, mais ou menos, ou mais, e aquela casa não foi próspera. Talvez ele tenha botado lá na sala, as crianças passavam por cima, pulando, mas nunca paravam para ouvir, para entender, porque Deus estava ali, a presença de Deus se fazia presente naquela casa. Aí depois, Davi vai e pega e leva para a casa de Obed-edom. Fica acho que 3 meses lá, e a palavra fala que houve uma prosperidade tremenda naquela casa. Não basta, isso nos ensina que não basta ter só a presença de Deus na sua casa.
Você tem que cumprir a palavra dele, tem que andar segundo sua vontade, segundo o seu querer. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, o sistema ele não pode dominar o seu lar, ainda que venhamos ter, como estamos vendo aí, coisas absurdas, né? O inimigo está ao nosso derredor para destruir nossa família, querer destruir nossos filhos, nosso casamento, mas nós estamos fechados na palavra. A palavra tem me ensinado a guerrear, a palavra tem sido fortaleza, a palavra tem me reanimado todos os dias a batalhar, ainda que meu marido queira se distanciar de mim, ou minha esposa queira se distanciar, a palavra vai trazer ele de volta, porque você é um bom marido, porque você é uma boa esposa, e compreende a palavra, porque o sistema fala que a mulher não tem que ajudar o marido, não, ela que tem que ter o domínio. A mulher deixou de ser a presa para ser a caçadora hoje em dia. Então, dá aquela sensação de potência, como se a mulher fosse, o sistema mostra como se a mulher fosse escrava. Enquanto Deus fala que Ele fez da mulher uma mulher idônea. Sabe o que é a palavra idônea? É ser sábia. É uma mulher que tenha decisão, que tenha postura, que conhece o seu dever. E quando ela honra o seu marido, ela está honrando a Deus. Isso é uma mulher que teme. E o homem é o sacerdote da sua casa. Voltando aos filhos. Cã. Certa vez Noé, filho de Noé. Cã, filho de Noé. Certa vez Noé, né, acho que é Gênesis 5, se não me engano, 6. Estava lá, plantou uma... Acho que foi até o Noé que criou o vinho, né? Aí ele diz que ele começou a plantar a uva lá e arrancou a uva, deixou fermentar, né? Naquela época, Abinadab, isso aí, Abinadab, não houve propriedade. A arca ficou lá, acho que 20 ou 50 anos, negócio assim, ficou um tempão, 20 anos. Não houve prosperidade, quer dizer, a presença do Senhor estava lá dentro daquela casa, mas não tinha prosperidade. Se vocês estão entendendo, meus queridos, não basta, Senhor Deus, faça a presença, Ele vai fazer presente. E aí? Estou aqui agora. E agora? Qual é a tua parte aí? O que você quer? Fala para mim. Senhor, fica na minha casa. Estou aqui, infeliz. Fala o que tu quer. E tu está, Senhor, vem. Eu estou te respondendo, surdo. João fala assim, o bom pastor, quando eu chamo as minhas ovelhas, elas me seguem. Sabe por quê? Porque ela reconhece a minha voz. Ela reconhece a minha voz. Ela conhece a minha palavra. E aí, Noé vai e faz lá o vinhozinho lá. Ele falou, vou tomar esse negócio aqui. Tomou, ficou doidão lá. Tirou a roupa, deu um calor violento, né? Vinho dá um calor, né? Aí tirou lá a roupa lá dentro da sua tenda, não foi fora, dentro da sua casa. E ficou nu lá dançando, sei lá, fazendo o quê? Vem Cã, olha só. Ele estava dentro da sua casa, Noé. Vem Cã, olha e leva a nudez para fora para chamar seus irmãos. A nudez simboliza você demonstrar toda a sua fraqueza, toda a sua vergonha. Então ele levou de dentro de casa que estava Noé para fora a vergonha do seu pai. O pecado está aí. Então filhos,
Não leve a vergonha de seu pai para fora. Meu pai é um beberrão, cachaceiro. Eu não tenho que ouvir ele mesmo, não. Minha mãe não tem... Foi dar vida aí. Agora quer falar que eu não posso usar um shortinho. Que eu não posso sair com fulano de tal. Ela fez coisa pior. Deus não fala isso. Ele fala, honre teu pai e tua mãe. Ele não dá condições para você honrar teu pai e tua mãe. Ele só fala para você honrar. Ele não fala em condições. Então, por isso é importante você aprender a palavra. Para que você compreenda, olhe para o seu pai e veja com olhos de misericórdia. E não com olhos de condenação. Para que você não se levante contra os seus pais. Porque isso te trará desgraça à sua vida. Isso, quando você tiver seus filhos, eles também se levantarão contra você. Eu li um livro uma vez, Jorge Linhares, eu acho, Bênçãos e Maldição, Jorge Linhares. E ele falava sobre isso. Casos que aconteceram lá atrás, que filhos foram rebeldes, que hoje os filhos estão fazendo a mesma coisa. E eu presenciei isso. Eu trabalhei numa firma onde o filho, era o pai e o filho não honrava o pai, não honrava. Levava o dinheiro do pai, ele era filho único, levava o dinheiro do pai, e o pai sempre ajudando ele, e ele sem compromisso, não ia trabalhar, entendeu? Não ajudava. E aí ele teve 2 filhos. Os 2 filhos hoje não trabalham, vivem nas custas do pai, são viciados, a mesma coisa. E quando eu olho aquilo ali, eu falo, Senhor, eu vejo muito exemplo do bispo Wilson, homem fiel aos seus pais. Pastora Sandra foi fiel a sua mãe, seu pai, tem filhos obedientes e prósperos, família próspera. Temos que ter essas pessoas como exemplo na nossa vida. Não ter a vida deles, mas ter exemplos. E eles são exemplos. Têm autoridade para falar aqui. E isso é bom e agradável. Pode ter seus erros, como todos temos. Como Noé estava errado, talvez, ali. Mas o Senhor fala que Noé era bom, justo. Era um homem bom. Aí vai o filho dele, leva a nudez da sua vergonha para fora. Para mostrar aos seus irmãos. E seus irmãos vêm e de costa cobre o seu pai. Seu pai, depois que passa, aquela bebedeira ainda com dor de cabeça, aquela ressaca, e quando conta para ele, ele fala, olha para Cã e fala, amaldiçoado seja quem? Oi? O nome dele não é Cã? Quem é Canaã? Seu filho. Vamos abrir aí, quer ver? A coisa é séria, muito séria. Jeremias 38, 18, já estou terminando. Ih, meu Deus, já era para ter terminado. Senhor, misericórdia. Jeremias 32, 18. Mas se não saireis aos príncipes do... Jeremias 32, 18. Com milhares, restituir a maldição dos pais. Aqui é meio diferente da minha. Tu que usas de benignidade com milhares, tu, Deus, está falando para Deus, tu, Senhor Deus, que usa de benignidade com milhares, e retribuis a maldade dos pais aos seus filhos. Olha como a coisa é séria. Ele perdoa a benignidade do Senhor vai sobre os pais, mas os seus filhos vão pagar o seu erro aqui. Olha como a coisa é bem séria, meus irmãos, é bem séria. Você é pai, você é filho, tem que ter o reajuste. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui. O sistema não pode entrar na sua casa. Conheça a palavra do Senhor. Conheça a palavra do Senhor. O seu pai é importante na sua vida. Ainda que ele seja talvez um analfabeto,
que seja uma pessoa rústica, uma pessoa meio que você acha que ele é machista, né? Você olha, esse homem é machista, não lava uma louça. Eu e meu pai lava um banheiro. Use de misericórdia do Senhor para que sua vida seja própria. E você, pai, não instigue a ira do seu filho, mas ensine o caminho que ele deve andar. Porque se você não amar os seus filhos, como amará a Deus? Como é que você vai expressar o amor a Deus se não consegue gerar o amor por aquilo que você gerou, você criou, é seu? Eu olho para Mariana e me orgulho. Se tem uma coisa que eu fiz bem feito, foi Mariana na minha vida. É o melhor fruto que eu tenho de prazeroso na minha vida. E eu louvo a Deus a todos os dias e tenho orado a Deus para que Deus traga um varão que venha trazer felicidade mais ainda à minha filha, muito mais do que eu dei. E que venha gerar filho o mais rápido possível para eu ter criancinhas, para vê-la em casa. Né?